Bom dia, meus meninos. Sejam bem-vindos à nossa última aula de laboratório. E hoje temos, como de costume, coisas bonitas para fazer. E como não podia deixar de ser, vamos terminar com bonecos bonitos feitos no GeoGebra e também umas continhas matemáticas algébricas feitas em Python. Portanto, vamos usar aquelas ferramentas que temos usado até aqui. E hoje temos sólidos volumes para fazer. Okay. Então vamos mostrar um bocadinho a nossa ficha para hoje, dar algumas considerações antes de nos deixar trabalhar como de costume. É? Portanto, como disse na primeira aula, digo agora, é? Isto é o laboratório é um sítio onde se trabalha e vocês têm trabalhado bem e estou muito satisfeito com a forma como tem corrido o laboratório e vamos terminar em beleza, acho eu. Okay. E para terminar em beleza, depois temos um desafio final que já vos vou falar. Ora bem, então temos aqui o nosso primeiro problema é sobre a esfera. No fundo é um exercício em que vamos combinar o GeoGebra e o Python para visualizar a forma como nós obtemos o cálculo do volume da esfera. Portanto, vamos usar o Python, perdão, vamos usar o GeoGebra em 3D, mas também aqui com o modo gráfico disponível. Portanto, uma das coisas que convém é ao início disponibilizar simultaneamente o modo gráfico e o modo 3D. A razão para termos aqui o modo gráfico é para ser mais fácil de manipular um slider que a gente vai usar, que vai nos permitir fazer variar as secções da esfera. Vamos cortar a esfera às fatias e dar-nos jeito de termos aqui um slider à mão. O slider não aparece no modo 3D, portanto é só por essa razão que a gente precisa aqui deste espaço, mas não é nada de problemático fazer isso. Tá bem? Portanto, vamos, por um lado, considerar um slider que vai ser o raio da esfera. Está aqui entre 1 e 3, mas isso não é propriamente muito relevante, é só uma questão de nós verificarmos como é que o volume varia com o raio da esfera. Portanto, aqui, se não for 1 e 3, pode ser outra coisa qualquer, digamos, de maneira que se veja bem no GeoGebra. E um slider H, este tem que ser entre menos R e R, quer que seja o R, não é? Portanto, este slider H depende do valor do R. Porquê? Porque vai representar as alturas a que nós fazemos as secções da esfera. Nós temos o raio R centrada na origem, portanto, aqui o polo sul estará na cota menos R e o polo norte será na cota R. Portanto, por isso daí que o nosso slider, a altura dos cortes vai de menos R a T. Portanto, criamos uma esfera. Bom, depois há perguntas óbvias, como qual é a equação da esfera. Criamos um plano de equação Z igual a H e o que vamos fazer é interceptar o plano com a esfera. Já fizemos isso aqui, interceptar um plano com o cone, por exemplo, não é? Também interceptar o plano com a esfera, verificarmos o que é que se trata, verificar analiticamente aquilo que toda a gente sabe mesmo a ver o que é que vai acontecer. Quando eu corto uma esfera por um plano, o que é que eu obtenho? Um paralelo, não é? Tenho um paralelo da esfera que vai dar um círculo e exprimimos o raio desse círculo à custa do raio da esfera e da altura H. É o nosso amigo, não é? Também tínhamos que homenagear devidamente o nosso amigo Pitágoras. Nada de especial aqui, está bem? Construção muito simples. Okay? Se passa aqui que ele não está. Bem, vamos pôr isto mais pequeno para ver se. Okay? Continuando. Bom, depois determinamos a área de secção. Bom, acabamos de ver qual é o círculo, qual é o raio do círculo, é trivial exprimir o valor dessa área. Bem, mas reparem que temos aqui caracterizar a função área, para dizer qual é o domínio e qual é a expressão dessa área, tudo muito simples, questões muito simples. Bom, e depois, para obtermos a fórmula do volume da esfera, só temos que calcular o integral da função área deste menos R até R. E para isso vamos pedir a ajuda do outro nosso amigo, né? Vamos usar o pacote SimPy para calcular o integral e obter o valor exato do integral, que vai depender do R, não é? Está bem? O valor, vamos fazer um integral na variável H, o integral não depende de H é a variável muda, a variável de integração, mas a expressão do integral, a expressão do volume, como toda a gente sabe, depende
do raio de uma forma bem conhecida, não é? Portanto, nós não vamos agora ficar por esta vez a saber qual é a fórmula do volume, vamos verificar que o Python calcula e confirmar que é aquilo que a gente já sabia que vai ser. Portanto, temos aqui esta combinação de situações e vamos usar o Python para calcular. Portanto, o Python tem o pacote SimPy tem uma classe integral, calculamos o integral e, aliás, já usámos na aula anterior o integral, portanto, não é propriamente não é a primeira vez que estamos a fazer e vamos calcular o integral para obter a expressão do volume. Bom, e depois, para ver se esta coisa funciona, tudo bem e funciona, não é? Depois, no exercício 10, ou no ponto 10, vamos fazer a mesma coisa com um cone, em vez de ser com a esfera. Aqui, em relação ao cone, a minha sugestão, simplesmente, o princípio é todos os mesmos, é seguir os mesmos passos, apenas uma sugestão, não importa como é que nós colocamos o cone para calcularmos o volume, fica mais fácil se nós pusermos o cone de cabeça para baixo, porque aí a proporção, o raio é diretamente proporcional à altura e sai a expressão é mais imediata, mas se fizermos pôr o cone, não é, reparem, não é preciso aqui no exercício, não é absolutamente necessário voltar a fazer os passos todos no GeoGebra, mas se quiserem podem fazer, também demora um minuto, não é? Construir o cone e ver as secções, mas se construírem ou se quiserem pensar ou fazer o desenho, fica mais simples se fizermos o cone com o vértice na origem e, portanto, o cone de cabeça para baixo. Pode fazer com o cone pousado da maneira habitual, não há problema. Só a expressão é que é um bocadinho menos imediata. Bom, ok, isto seria a nossa ficha normal, digamos assim, para hoje. Mas como é a última, terminamos com um desafio final. Assim, é como um concurso, depois tem uma prova final, está bem? Ok, portanto, este desafio final é, digamos assim, um culminar de toda esta atividade. Não é obrigatório fazer, mas fica bem, não é? E vocês com certeza querem contribuir. As notas desta disciplina vão ser, de maneira geral, bastante boas, mas se quiserem brilhar um bocadinho, defender assim uma nota ainda mais alta, acho que fica bem fazerem o desafio final. O desafio final é um bocadinho inspirado no resto do trabalho de hoje e respeita o TOR. Eu não vou falar agora muito sobre isto, é só para dizer que as ideias, ao fim e ao cabo, a ideia, por um lado, é uma linha com GeoGebra para desenhar um TOR no GeoGebra. Estão ali umas sugestões, portanto, ao contrário da esfera ou do cone, não há um comando no GeoGebra para escrever toro e ele faz o toro, pelo menos que eu tenha descoberto, pode ser que vocês desculpem. Portanto, está aqui uma sugestão, usando coisas que nós fizemos para trás, rotações, rastros, desenhar um toro. E só para dar aqui um aspecto artístico, vamos lá ver se eu encontro rapidamente um toro. Não sei se mostro. Vocês estão a ver assim um toro. Este toro foi desenhado há bocadinho pelo GeoGebra. Fiz ao fim e ao cabo, o meu desafio, a primeira pergunta do desafio no GeoGebra saiu assim este toro com umas cores todas bonitas. Tá bem? Só para dizer como é que nós conseguimos fazer estas cores assim a variar. Bom, o truque está no GeoGebra em ir ver nas configurações do objeto, há lá uma coisa que são, na parte avançada, as cores dinâmicas. Ou seja, a própria cor do objeto pode variar dependendo de um parâmetro, neste caso, o ângulo de rotação, e portanto, depois eu pus lá uma forma ao calhas, foi assim uma coisa ao calhas, não? Consegue-se melhor, consegue-se melhor. Tá bem? Então, para fazer umas brincadeiras engraçadas. Não, como digo, isto não é um exercício propriamente de arte, se bem que acho que não ficou feio, mas é interessante ver que nós podemos também com o GeoGebra, a própria cor pode depender de um slider, não é? E portanto fazer resultar em coisas assim.
Ok, só para explicar basicamente o que é que consiste. Então, a primeira parte do desafio era isto, fazer com o GeoGebra, usando aqui, seguindo estas indicações, fazer um Tor mais ou menos como aquele, não tem que ser igual àquele. E a segunda parte, usando Python, é descobrir ou confirmar a fórmula do volume do Tor. É um bocadinho à semelhança dos outros exercícios de hoje, mas o Tor é um sólido que tem aqui um espaçozinho no meio, portanto temos que fazer as secções, em vez de serem circulares, são coroas circulares, então fica aqui um pedaço deste segmento a andar à volta vai gerar uma coroa circular e, portanto, temos que achar os volumes as áreas das secções e integrar à maneira do ponto anterior, mas é um bocadinho mais, tem 2 parâmetros, etc. Tem um bocadinho mais de trabalho, como digo, isto é um desafio para vos dar a oportunidade de vocês brilharem um bocadinho mais. E então, agora a altura é de irmos para o trabalho. Okay? Portanto, a nossa tarefa começa com o GeoGebra, construir estas coisas todas e, portanto, vamos a isso. Vou-vos deixar trabalhar, vou pôr aqui um GeoGebra e, como sempre, à medida que as dúvidas vão surgindo, vamos respondendo. Okay. Bom trabalho, meus meninos. Vou deixar aqui um GeoGebra à mão. Ok. Sim, é essa expressão, Rita, é essa expressão de... Justificamos com... Bom, justificamos com a equação da esfera e com o teorema de Pitágoras, ao fim e ao cabo. Se eu substituo o Z por H, ok, como se mostra a parte gráfica, nós, para vermos as várias partes, nós vamos aqui clicamos aqui em View ou Vista e depois marcamos as boxes que são necessárias para ver. Portanto, neste caso, fazemos gráficos, que é esta parte, álgebra, que é a parte onde a gente escreve aqui, aparecem os objetos, escritos, e 3D, para vermos as coisas. Tá, ok? Obrigado, professor, já consegui. Vamos estar aqui em evidência. Fazemos a ver 7. Vou pôr 7, vamos ver o que é que diz para 7, exatamente. Deixamos, sim, escrevemos a fórmula sobre isto. Há evidência, não vale a pena estar a fazer mais contas, não é? É π vezes uma coisa. Escrevemos a fórmula, é π vezes raio ao quadrado. Π vezes, e o raio ao quadrado é uma coisa. Deixamos estar o π quietinho em evidência e está muito bem. Ora bem, então, temos de fazer o R em função da H. Não, o R é uma constante do problema, é o raio da esfera. A expressão, vamos lá ver, a função depende varia com H, mas o R é uma constante. Ora, ok, vamos colocar o slider na posição vertical. Bom, vamos às configurações, aos settings, às configurações. E aqui nas configurações do slider tem aqui a opção de pôr em vertical ou horizontal. A ideia de pôr na vertical é só para, digamos, ser mais sugestivo, não é? Quando andamos o slider para cima e para baixo, estamos como se estivéssemos a empurrar o plano para cima e para baixo. É mais, psicologicamente, é mais atrativo do que estar a andar na horizontal e aquilo andar para cima e para baixo. Matematicamente é irrelevante, mas fica mais bonito. Chegar à fórmula na 8. Ok, então vamos lá ver. Temos a fórmula da área, certo? A fórmula da área, só precisamos saber o raio é dado pelo teorema de Pitágoras,
Portanto, se eu estou aqui na altura h ao quadrado mais o raio ao quadrado é igual ao raio grande ao quadrado. Bem? Portanto, chegou à fórmula da área, sim ou não? Na 7. Litra. Forma, chegarmos ao 8, temos a questão 7. Temos a fórmula da área. Só para confirmar. Pois, mas não é esse último ao quadrado está a mais. Porque isso já é o r quadrado menos h quadrado já é o raio ao quadrado. Exatamente. A área é, como o Fábio está a dizer, é π vezes r ao quadrado menos h quadrado. Exatamente. É o último, o parênteses todo não está ao quadrado. Portanto, é exatamente. A área é π vezes r quadrado menos h quadrado. Na interseção, aquela que diz interseção geométrica de plano polígono, pode ser polígono. Polígono não é polígono, não é? Vamos ver, eu aqui ao fazer a interseção, eu comecei a escrever intersetar e eu escolhi intersetar ou interseção de dois objetos e pus o nome do plano e o nome da esfera e deu direitinho. Aquele que estamos a ver ali a azul no ecrã. Interseção, pois, interseção geométrica. O polígono nada disto são polígonos. O volume, vamos lá ver, Rita, o volume não pode, o H de certeza que não pode aparecer no volume. O H não pode aparecer no volume, o H é a variável em que estamos a integrar, portanto, ao aplicar a fórmula de Barrow, o H vai ser substituído por R e por menos R, o cálculo do volume não está, o cálculo do integral não está bem feito. Atenção que a variável de integração é o H, portanto, não só o resultado final não pode ter H, como temos de ter cuidado ao primitivar atendendo que a variável é o H, não é o R, nem é outra coisa qualquer. O cálculo do integral, bem feito, há de obrigatoriamente dar aquilo que nós sabemos que é a fórmula do volume da esfera. Ora, a interseção está a dar um único ponto. Ok, o Fábio disse que o volume será o integral menos RR dado H dH, exatamente, ou duas vezes o integral de 0 a R dado H dH, exatamente, Fábio, está certíssimo. E a Mariana, entretanto, diz que a interseção está a dar um único ponto. Bom, mas está a dar um único ponto quando é que está o slider H. Se dá um único ponto dependendo de onde é que está o slider, não é? Se o H estiver aqui na ponta, estiver no polo norte ou no polo sul, dá um único ponto. Agora, ao variar o slider, não deve dar. Já se não é isso que está a acontecer, se quiser partilhar o ecrã para a gente ver o que é que posso estar a passar mal. Já está? Ainda bem. Função integral e da última aula. Sim, é a mesma, exatamente a mesma coisa que nós fizemos na última aula. Ao escrever uma integral podem expor aqui a fórmula da área ou podem também começar por definir a área e depois usar a função área também. É isso mesmo, Ana Rita. É exatamente isso. É exatamente isso que nós temos de pôr. Nós temos que pôr aqui, no fundo, é apenas usar a sintaxe apropriada para representar o integral de A de H para H desde menos RR. Basta ir ver até, por exemplo, em caso de dúvida, ver como fizemos na aula anterior, para ver a sintaxe apropriada para escrever o integral.
Ora, onde se pergunta aí qual é o tipo de I, é o tipo como objeto do Python, não é? Portanto, é fazer type de uma coisa e ver o que é que ele diz, é só isso. O tipo do integral é indefinido? Não, não é um integral indefinido. Quando se pergunta o tipo é no sentido do Python, tá bem? Não é... Portanto, quando eu digo o tipo o tipo do I é fazer mesmo o tipo de I e ver o que é que ele diz, tá bem? E não é um integral indefinido, este é um integral definido, vai de menos R até R. O resultado final é um número real, R é um parâmetro, uma constante real. O integral indefinido é uma função. Não é? Aqui não é, aqui o integral é claramente um integral definido, mas não é essa a pergunta. A pergunta é qual é o tipo do objeto em Python que isto tem. Sim, a ideia é mesmo responder, dizer que o objeto é do tipo, é desse tipo, exatamente, é isso, Ana Rita, exatamente. Reconhecer que é. Em Python tudo é objeto, há muitas classes, esse objeto pertence a essa classe que tem esse nome, e como todas as classes têm uma quantidade de métodos, alguns dos quais nós aqui usamos. Não é? Este pacote SymPy com que nós temos trabalhado tem matrizes, também tem integrais, também tem muitas outras coisas. Podem, se precisar de saber que métodos é que pode usar, podemos usar o dir sobre o integral. Mas aqui, neste caso, não precisamos de nenhum métodos extraordinários para o integral. A pergunta sobre qual é o tipo não é o dir que nós queremos, é o type mesmo. Queremos mesmo type de I para ver quanto é que está. Se precisarmos saber que métodos é que tem aquele objeto, podemos ter o dir. Mas, neste caso, o único método, essencialmente, que nós vamos precisar é o mesmo que já usámos na aula anterior, para calcular o valor do integral. E esse, lembra-se como é que era? Olha, faz a conta. Pois, exatamente. É o do it. Portanto, se quiserem explorar, podem fazer o dir, mas para o trabalho que temos hoje não é necessário. Ora, 4πr ao cubo sobre 3. Pois, a fórmula do volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3, exatamente. Se chegarmos aqui, o Python deve nos dar esse valor, porque ele sabe fazer conta, não é? Está certo. Ok. Sim, está bem. Pois. Ok, boa. Portanto, integrar a função área. Mas reparem, há aqui uma coisa, mais do que a gente pensar no exemplo da esfera, há aqui um princípio geral. Não é? Eu tenho secções de um sólido, calculo a área das secções, integro ao longo do eixo e isto dá-me o volume. Né? Então, é o princípio básico que está aqui por trás. Por isso é que se tivermos outro sólido qualquer, vai dar exatamente a mesma coisa, o mesmo princípio. Não é? Vemos qual é a expressão da área, vemos qual é o integral ao longo do eixo, ou qual é o intervalo, fazemos o integral e isso dá-nos o volume. Aparentemente RR. A beleza de escrevermos isto desta maneira é que percebemos que esta expressão aqui do integral vai ser a mesma, mudando apenas aqui o intervalo onde estamos a funcionar. Depois o que é que tem que mudar? Bom, a expressão da função H para outro sólido qualquer dá coisas diferentes e o intervalo dá coisas diferentes, mas o princípio é sempre igual. Tipo do objeto, bom, e podemos fazer a conta. E
ver qual é que é o valor. Do it é o mesmo que nós já tínhamos usado da outra vez. Já agora, a propósito, isto porque no caso do desafio é capaz de ser útil, dependendo da expressão que nós usarmos, às vezes a expressão que ele produz pode não ser a mais arrumadinha ou mais simplificada possível. E, por isso, às vezes é útil saber que há uma função chamada simplify, que eu posso passar uma expressão e que ele tenta simplificar a expressão. Neste caso acho que dá direitinho, mas por vezes olhamos para a expressão e dizemos, podia-se pôr aqui em evidência, arrumar, e o Python também tem uma funçãozinha chamada simplify. Python, o pacote simplify, tem uma funçãozinha chamada simplify que eu posso lá pôr uma expressão e ele tenta arrumar. Dá-nos uma formulazinha bem conhecida. No cone, bom, atenção, no cone, atenção ao enunciado do cone, não é? Ao cone é capaz de dar algo parecido, vamos mostrar aqui o enunciado no que diz respeito ao cone, porque no cone temos mais um parâmetro, temos um R e temos um H. É possível que dê essa expressão, Ana Rita, é possível, se calhar se pôs o H igual ao R, é capaz de dar isso. Mas já agora, nós, neste caso, precisamos ter mais um parâmetro e a expressão. Não estou a ver a lógica, do que me está a dizer. Além disso, há uma coisa que é importante, eu acho que isto é útil para todos, nós pensarmos assim. A forma isto é um volume, não é? Isto é um volume. Tá bem? Nós temos aqui um R. R é um comprimento. R ao cubo dá um volume, está bem? E isto são constantes. Portanto, esta expressão que nós obtivemos, estou a apontar, mas não está visível. A expressão que nós obtivemos na esfera, 4π R ao cubo sobre 3, tem as dimensões certas. Dá uma coisa cúbica, um volume. Bem? Se nos der uma coisa à quarta, ou uma coisa ao quadrado, por exemplo, 4π R ao quadrado sobre 3, vamos supor, não pode ser. Não pode, independentemente dos cálculos que nós fizermos. Está errado porquê? Porque R ao quadrado dá uma área, não dá um volume. As dimensões não estão certas. Metros quadrados não é o mesmo que metros cúbicos. Portanto, a Ana Rita fez uma conta em que lhe deu para o cone qualquer coisa com R à quarta, não pode ser. À quarta dava metros quartos. Metros à quarta, não pode ser. Há alguma coisa que não está bem. Eu vou pôr o cone no GeoGebra para nos ajudar a visualizar isto. Ver as coisas no boneco ajuda bastante. Vamos lá fazer uma versão do GeoGebra com o cone. Vamos tentar fazer a mesma coisa, mas com o cone. Tá bem? Primeiro precisamos de mais um slider, basicamente. Um slider H grande. Vamos pôr H grande para o slider. Vamos pôr, por exemplo, então ali. E vamos fazer o cone. Podemos pôr o ponto e o raio. Portanto, vamos pôr, por exemplo, o H é a altura, portanto vai ser H0. 0, 0, 0. Vou pôr um H maior do que o cone. O que é que nós estamos aqui a pensar em termos do cone? Vamos na mesma pensar, temos um slider, agora o nosso slider deve passar a variar. Este H, o nosso slider vertical, vai-nos fazer as intersecções, não é? Vai-nos fazer os planos, portanto vai ficar a variar entre
não é entre menos R e F, é entre 0 entre 0 e H grande. Portanto, a ideia vai ser agora, vamos pôr o nosso plano Z igual a H, não é? Vamos pensar na mesma coisa, está bem? Mesmo princípio. E agora, em vez de intersetarmos com a esfera, vamos intersetar com o cone. O plano P, ou o cone B. Vamos esconder o plano. Da mesma maneira, não surpreendentemente, porque são ambos sólidos de revolução, da mesma maneira, o que é que acontece? Bom, as secções são todas circulares, agora o que temos que ver é o raio. E, portanto, sabendo o raio, sabemos a área, e depois é só pegar na área e fazer o integral, da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. Não é? Portanto, esta área que aqui está, ou melhor, se quisermos, comecemos pelo raio, não é? O que é que nós temos aqui? Bom, temos que comparar este raio com o H e com o raio do cone. Também a diferença agora é essa, é dizer, assim, encontrar agora a forma correta da área e com isso está tudo feito. Não é difícil de ver, se eu pensar assim, este círculo mais pequeno é a base aqui de um cone mais pequeno que é semelhante. Portanto, temos aqui uma semelhança de figuras, também. Portanto, as figuras são semelhantes, as medidas correspondentes são proporcionais, ou seja, há uma proporcionalidade entre o raio desta e o raio desta com as alturas. Não é? O raio de uma está para o raio da outra, como a altura de uma está para a altura da outra. É uma regra 3 simples. Portanto, Rita, o que é que não estava diga-me lá o que é que não estava a acompanhar, que eu possa esclarecer. Não sei se era respeitante a isto do cone, se era ainda atrás sobre a esfera. Ok. Ok, portanto, várias coisas. Então, eu vou falar um bocadinho sobre o desafio final e vou... A Mariana pergunta como é que se escreve LaTeX. É fácil. Como é que se escreve LaTeX para aparecer com a forma bonitinha, não é? O símbolo do LaTeX propriamente. Vou escrever aqui embaixo. Para escrever o símbolo do LaTeX, vamos por assim. Usamos... Eu não sei se aqui no Júpiter vai dar, mas pronto. É capaz de não dar, mas pronto. Eu vou pôr só assim. Usamos assim. Portanto, depois escrevemos o símbolo LaTeX. Não sei se estão a ver aqui o Júpiter. Ok. Está bem? Portanto, escrevemos backslash LaTeX com o L, o T e o X são maiúsculos e sai o símbolozinho bonito. Ok? Depois, mais dúvidas? Ora, pôr a expressão... Ok, portanto eu já vou falar então do desafio, entretanto só para... A Ana Rita está com dificuldades em colocar a expressão corretamente no Python. Atenção que, no caso do cone, como há mais uma letra, que é o H grande, também temos que definir o símbolo para o H grande. Não sei se será por essa razão que... Portanto, aqui podemos voltar atrás e dizer assim, vamos acrescentar aqui. Não tem que ser aqui, não é? Tem que ser cá em baixo. Aliás, até vou deixar isto aqui quieto. E vamos adicionar. E vamos pôr aqui H grande igual a símbolo H grande. Esta é uma das coisas, porque agora a expressão da área vai depender também do H grande. Portanto, temos que ter aqui um símbolo. Vamos definir a nova área. Digamos, eu vou pôr AC, a área do cone. Não é? A área do cone é uma função. Depende de H, mais uma vez. E
e escrevemos a expressão, é π vezes qualquer coisa ao quadrado. O raio da coisa ao quadrado, não é? Tá? Está bem? O raio é proporcional à altura, não é? Se estivermos na altura H, ou seja, se estivermos na base do cone, que é uma velocidade de pernas para o ar, o raio é R grande, se estivermos numa altura H pequeno, temos que fazer uma proporção, uma regra 3 simples. Bem, depois substituímos aqui. Então, H está para H, como o R está para R, o R é H sobre, vai dar H sobre H grande, vezes o raio. E pronto, então a área é π vezes esse raio ao quadrado, depois fazemos o integral. Claro que a resposta final vai depender do R grande e do H grande, mas não do H pequeno, logicamente. Então, vamos lá ver. Então, agora vamos falar então um bocadinho sobre o desafio final. Vamos falar um bocadinho sobre o desafio final. Então, vamos mostrar aqui novamente. Se encontra. Portanto, primeira parte do desafio final, no GeoGebra. Não é? O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar um círculo que vai, pensarmos num círculo, como está aqui no esquema do lado direito, não é? Temos um círculo que vai andar à volta do eixo. Este eixo vai ser o nosso eixo dos Zs, não é? Para o toro ficar assim direitinho, não é? O eixo vertical é o eixo que passa aqui mesmo pelo centro. Podemos desenvolver... Ora, entretanto, o Tomás pergunta, podemos dividir o desenvolvimento em 3 instâncias, a primeira até a linha 8, a segunda até a 10 e a terceira... Sim, podem dividir, da maneira que... Essa é uma maneira que faz sentido. O comando a utilizar é girar. Eu não sei, em português, eu por acaso vi em inglês, eu diria que seria rodar, mas não sei, é uma questão de experimentar, ver qual é, efetivamente. Portanto, nós temos, por um lado, definir um círculo, mas um círculo estamos no espaço a 3 dimensões, portanto, para definir um círculo não basta só definir o centro e definir o raio, temos que dizer como é que ele está orientado, se está deitado, se está de pé, se está virado para aqui, virado para lá. Portanto, ao fazer o comando círculo, ele tem várias opções, portanto, uma delas é dizer um plano onde ele está, e isso permite-nos pôr o círculo na posição correta. E depois vamos fazer o círculo girar, portanto, será girar, será rodar, é uma questão de experimentar no GeoGebra, ver o que é que vai dar. E um objeto, um ângulo e um eixo de rotação, exatamente. Para esse comando, para girar ou rodar, há de receber o objeto, o ângulo e o eixo de rotação. Exatamente. Esse ângulo, então deve ser girar. Se é girar, muito bem. Esse ângulo convém que possa variar, não é? Portanto, podemos introduzir aí uma letra nova para esse ângulo vir a ser um slider e a coisa... E podermos andar com o círculo para ali a passear. Se fizermos a rodar 30 graus, só fica outro círculo rodado 30 graus, nunca mais lá saímos. Ok. Ok. Mais coisas, mais questões. Ainda estávamos nas dúvidas sobre o desafio final. Mais perguntas sobre isto. Esta parte do GeoGebra está mais ou menos, ou a pergunta é mais sobre isto, é também sobre a segunda parte do desafio. Digam coisas. Na segunda parte, o que se pretende é algo parecido com o que fizemos para a esfera e para o cone. No fundo é mais do que parecido, é quase a mesma coisa, está bem? Só que agora eu pelo menos não sei de cor, acho que ainda me lembro mais ou menos, porque fiz ontem, mas não me lembro de cor qual é a fórmula do volume do toro, está bem? Mas o toro é um sólido escavado, não é? Há aqui um espaço aqui no meio, portanto, quando fazemos girar, as secções, ao contrário do cone e da esfera, as secções não são
não são círculos, são coroas circulares. Por isso esta parte aqui azul, digamos assim, vai ser, ao andar à volta, vai dar uma coroa circular aqui a esta altura H. Portanto, nós temos que ver como achar a área dessa coroa circular. Bem, a área de uma coroa circular, como é que se faz? É a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Portanto, temos que saber qual é esta distância daqui até ali e esta distância daqui até ali. Bem, e a diferença entre essas duas coisas, portanto, a diferença não é a diferença das duas coisas, a diferença das duas áreas, da área do círculo menos a área do outro círculo, vai dar a área da coroa circular. Essa vai ser a nossa função área. Depois fazemos o integral. Aqui, atenção que os parâmetros também são um bocadinho diferentes. Não é? Há aqui um R pequeno, há aqui um R grande. São parâmetros da figura e a fórmula final vai depender do R pequeno e do R grande. Mais uma vez, a fórmula final é um volume. Portanto, se tem o R e outro R, se por exemplo R pequeno diz R grande, dá uma coisa quadrática. Não pode ser. Tem que ser uma coisa cúbica. Ok. Para o centro do círculo, usamos RR. Bom, a minha sugestão é que usem R e 0. Usem R e 0 e 0, digamos assim. Ora, a Ana Rita diz que dá 2/3 de π vezes H vezes R ao cubo. Mais uma vez, Ana Rita, eu chamo a atenção para o seguinte. Se eu tenho H a multiplicar por R ao cubo, as dimensões não estão certas. É um volume, não é? Mas H vezes R ao cubo dá qualquer coisa à quarta. Se o H e o R forem metros, isto dá metros à quarta. Metros à quarta não pode ser um volume. Também. Isto é uma coisa também a reter. Assim, não só a fórmula de uma coisa, mas estas unidades têm grandezas físicas, correspondem a grandezas físicas, comprimentos, neste caso, o H é um comprimento, o R é um comprimento. Dá um comprimento à quarta. Não pode ser, porque um volume tem que dar uma coisa ao cubo. Então, essa fórmula não está certa. Se calhar não está, porque se calhar a fórmula da área não estava certa, não sei. Veja lá a fórmula da área, a ver se... O que é que deu a fórmula da área? Mais uma vez, a fórmula da área é essa, tem que ser uma forma quadrática, não é? Portanto, há de envolver o H e o R de uma maneira que há de ser... a dar um resultado quadrático. Ok, boa pergunta, Tomás. Sobre o eixo de rotação. Eu vou pôr aqui um boneco de GeoGebra. Ok. Para identificarmos um eixo, se eu quiser rodar uma coisa toda do eixo, nós usamos, em inglês é assim, Z-axis, eixo dos Zs, é? Em português, aqui agora não vai dar porque está em inglês, mas salvo erro, acho que é eixo ao Z. Salvo erro é assim. Portanto, se escrevermos, é questão de experimentar e ver. Se for, ele automaticamente vai logo identificar. Eu vou mudar isto agora aqui, ver se consigo mudar a língua para português. Ok, se eu agora escrever eixo ao Z, não sei se... Eu mudei, se calhar ainda está certo em português. Descobrir rapidamente como é que se escreve o eixo. Ora. Ok, dificuldades em construir o círculo. Então vamos lá ver. O círculo não é complicado. O eixo, o nome do eixo. Ok, então vamos lá ver. Então vamos lá. Eu vou pôr o círculo para... Vou pôr o círculo enquanto estou a procurar aqui para ver a ação do eixo.
Desenhar o círculo é bastante simples, reparem. A gente vai fazer aqui um círculo, vamos tomar um comando para o círculo. Isto é em português. Está com pouca vontade. Eu tinha isto em inglês e agora mudei. Eu vou fechar o GeoGebra, vou abrir um novo, porque isto já deve estar um bocadinho. Circunferência, com centro, raio e um sentido. Temos aqui, pode ser este. Só que ele não está a deixar escrever. Circunferência, centro. Dava jeito de pôr os eixos que são nesse final aqui. Só disse que agora vou quebrar. Está um bocadinho fora. Depois digo que agora não precisamos propriamente dos sliders. Não, precisamos, mas está. Vamos lá ver. Se nós pusermos aqui. Agora já está a dar conta. Circunferência. Vamos lá ver. Agora já deve dar. Circunferência, dado um ponto, um raio e um sentido. Okay. Bom. O que é o sentido? O sentido vai dizer para onde é que ela está virada, digamos assim. Portanto, vamos por aqui, por exemplo. Agora, no sentido, vamos ver se agora já dá eixo. Dá. Pronto, eixo ao Z, mas não é eixo ao Z, é eixo ao X. Também não é eixo ao Y. Ok. Então, sendo assim, já. Este, quando diz sentido, é o perpendicular àquele eixo. Se nós fizermos isto, já temos uma circunferência aqui que está pronta para andar à roda do eixo dos Zs e fazer aparecer a nossa... Ok. Agora, Ana Rita, agora já está bem o volume do cone, pois, exatamente, é 1/3 do volume de um cilindro com altura H e raio R. Ok, boa. Os limites de integração para o cone serão 0 e H, exatamente. Agora já temos isto e agora já deve dar. Será que é girar? Girar para mim não mesmo. Rodar, não. Rotação. A mim dá uma rotação. Rodar um objeto num certo ângulo em torno de um eixo vai dar aquilo que nós precisamos. E o eixo será o eixo ao Z, não é? Vimos ali funcionou pelo menos aqui direitinho. Eixo ao Y funcionou perfeitamente. Neste caso, não é? O terço de circunferência é perpendicular ao eixo dos Y, exatamente, que é o verde aqui. Está bem? Está situada sobre o eixo do X, neste caso pus o centro aqui no ponto 500 e pus raio 2, mas isto não tem que ser, não é? Foi só para dar um exemplo. Quando substituiu pelos sliders na expressão, não aparece a imagem. Rita tem que me explicar que imagem é que está a referir-se e que sliders é que são, que agora não percebi exatamente qual é a situação que se está a referir. É algo parecido com este do círculo, mas com sliders, é isso? Circunferência com centro. Bom, mas quanto é que vale o R pequeno e o R grande, neste caso? Temos de definir quanto é que é, não é? Se eu aqui puser, concentrem R00, raio R pequeno, ok, tudo bem.
não está a gostar. Não está a gostar. E se nós definimos os sliders primeiro, por aqui, vou para agora 5, pequeno, para o 2, cerca de 2. Vou apagar esta coisa. E agora vou tentar definir novamente. Circunferência, um centro, um raio e um sentido. Concentro no ponto R00. Um raio R pequeno. Um sentido do eixo. Okay. Agora deu direitinho. Se calhar tínhamos que criar o slider primeiro. E se eu mudar agora o R pequeno, funciona. Se eu mudar o R grande, também funciona. Bonitinho. E assim posso fazer vários torres com proporções diferentes. Inclusivamente, é possível experimentar e ver o que acontece ao torre se digamos, o raio grande não for de facto maior que o raio pequeno. Se ele tiver, por exemplo, aqui, se forem iguais, por exemplo, portanto, vai ficar um toro, como um donut sem buraco, digamos assim, não é? E se forem menores, ainda vai ficar uma figura mais esquisita, não é? Portanto, se o R grande ainda for menor, e depois quando gira vai-se cruzar um bocado um com o outro e vai ficar uma figura mais esquisita. Normalmente quando pensamos no toro, pensamos na figura de um donut, não é? Portanto, o R grande costuma ser maior que o R pequeno, para ficar ali um buraco no meio. Então, agora se aplicarmos o comando para rodar, ele vai rodar. E se fizermos o rastro, vai ficar vários círculos com simular o nosso toro. Ok, bom, nesse caso o meu conselho é fechar o GeoGebra e abrir outra vez, porque como vimos o meu também estava a fazer as neiras e depois de abrir novamente já está a portar-se bem outra vez. É o que eu posso aconselhar. Mas também se funcionar se o problema for só estes sliders, também para o efeito de fazer a figura não é muito preocupante. Funcionar com um raio com valores constantes para os dois raios, também não é por aí que depois de estar isto a funcionar, também é boa ideia apagar os eixos para depois ficar a figura bonitinha sem os eixos. Para tirar a fotografia fica mais bonito se tirarmos os eixos, mas quando estamos a fazer dá jeito de vê-los para sabermos onde é que as coisas estão. O ângulo, aqui para o ângulo convém tirar um slider, portanto, podemos pôr um ângulo qualquer, uma coisa que não existe ainda. E o eixo é o eixo dos dedos, portanto, eixo. Eixo ao Y. Espera lá, o que aconteceu? Aqui também. Eu escrevi aqui eixo ao Y e ele funcionou bonitinho. Curiosamente, eu acho que escrevi com letra minúscula e ele agora. Letra maiúscula, não é? Tem que ser mesmo eixo com letra maiúscula, O com letra maiúscula. E agora vemos que ele está a funcionar. Eixo ao Y. Tá. Se tiver em inglês, tem que ser Y-axis. Se tiver em inglês, tem que ser assim. Em português. I didn't find anything matching Times Strawberry English Excel Y-axis. Sorry. Peço desculpa. Se está em português e não está a dar, minha sugestão é a mesma de há pouco, é experimentar sair de GeoGebra e entrar outra vez, para ver se ele volta
volta ao normal. Se está em inglês, então temos que escrever em inglês. Em inglês escrevemos assim. Aqui não, neste caso não dá nada, porque está em português. E escrevemos eixo Y e ele reconhece logo. Não consegui dar o pi para a expressão da função a integrar no Júpiter. Ok, com y igual. Ok, Mariana diz que conseguiu com y igual a 0, que não estava a dar com eixo ao y, ok? Portanto, também funciona. Não é? Neste caso, se nós aqui pusermos y igual a 0, neste caso também funciona. A interpretação é ligeiramente diferente. Neste caso é y igual a 0 vai ser um plano, e agora em lugar de ser perpendicular ao eixo, vai ser o paralelo àquele plano. Também funciona com y igual a 0 e este de facto é capaz de ser mais... É melhor na medida em que não depende da língua, não é? Portanto, temos esta opção também, pôr a circunferência, pôr o raio, o centro, o raio e pormos o plano, se tivermos o plano, dar-nos a direção em que fica a circunferência. Nossa, depois o original está ali, com y igual a 0, portanto ele está... O plano y igual a 0 é o plano definido pelo eixo do x e pelo eixo dos z e é onde realmente onde fica exatamente a figura. Portanto, também é uma excelente opção. Obrigado, Mariana, por ter sugerido isso. Ok. Ok, o 13 também fez a mesma coisa, ainda bem. Então vamos lá ver a expressão da função a integrar no Júpiter. Pergunta da Inês. Ora, então vamos mudar então para o Júpiter. Vamos no Júpiter. A expressão, portanto, a dúvida da Inês, explique-me lá mais em pormenor o que é que não funcionou. Estamos a falar do cone, estamos a falar ainda da esfera. Me dá mais pormenores para eu encaminhar. A esfera. Então, a expressão da área, temos aqui a expressão da área para a esfera. Não é? A área é π vezes r ao quadrado menos h quadrado. E em Python nós escrevemos aqui a função área. Eu gosto, sou um bocado parcial para usar as expressões lambda, mas tudo bem, podia não ser. Portanto, A de H é π vezes r ao quadrado menos h ao quadrado. O que é que... Não, isso é que não, pois. Não é para importar o módulo mat. Não é. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Não é de todo para importar o módulo mat. Portanto, porque este π que aqui aparece é o π do módulo SymPy. Tá bem? A diferença é que o SymPy sabe que aquilo é π, que é um valor especial, simbólico, que tem um significado. E o math não sabe isso. O math substitui aquilo por 3.1415926 não sei o quê e depois não aparece π no resultado. De facto, há muitas coisas que têm diferentes definições em vários pacotes do Python e, portanto, às vezes é preciso ter algum cuidado e eu aqui até sou um bocadinho liberal a usar esta notação import asterisco só para não estarmos a dizer os nomes todos, não é? E, portanto, isto tem este tipo de inconvenientes, é que a gente não sabe que π é que está a usar, não é? De facto, estamos a usar o π do SymPy. Se eu aqui fosse importar também do math, depois havia duas definições para π e não sei qual é que ele utilizaria, se é a primeira, se é a última, mas nós queremos o π do SymPy, portanto, o melhor mesmo é não sequer meter aqui o math ao barulho. É um bocadinho como estar a usar o GeoGebra no modo gráfico ou no modo cache. Posto em paralelo, aliás, eu já tinha chamado isso, não é? Tínhamos SymPy, é um bocadinho como o modo cache do Python, não é? Trabalhamos com coisas simbólicas.
justificamos a interseção do cone analiticamente. Não é necessário estar a escrever muito sobre isso. Basta dizer qual é que é, porque é uma coisa muito simples. Não é preciso estar a se alongar muito. Torna-se um bocadinho depois também repetitivo. Basta dizer a interseção com o plano é um círculo de raio e tal, e não é preciso estar a fazer contas. É uma proporção muito simples. Linha B1 do desafio. Ok. Vamos lá mostrar, vamos ler outra vez. Linha B1 do desafio. Ok. Ora bem, portanto, o que é que nós temos aqui a fazer? É algo muito parecido com o que fizemos com a esfera e com o que fizemos com o core. Isto é, para cada altura H, não é? Temos aqui um H que vai desde menos R pequeno aqui embaixo, no polo sul até o polo norte, digamos assim. Menos R pequeno, agora é o R pequeno, não é? Porque é o raio R pequeno é o raio deste círculo. Portanto, temos aqui um H que vai de menos R pequeno até R pequeno. E para cada altura deste H, para cada valor deste H, nós temos aqui este segmento que vai gerar uma coroa circular. Ou seja, temos um círculo correspondente a este ponto aqui de fora a girar e temos um círculo correspondente a este ponto aqui de dentro a girar. Está bem? Portanto, o que é que nós precisamos de saber? Precisamos de saber quanto é que é esta distância deste ponto aqui até aqui ao eixo e quanto é que é a distância deste ponto aqui até ao eixo. E, portanto, vai ser π vezes esta distância ao quadrado menos π vezes esta distância ao quadrado. Nos dá a área da coroa circular. É isso que a gente tem que fazer. Bom, e temos aqui o R, temos aqui o H, e queremos saber isto que aqui está e somar a esta distância aqui, que é o R grande. Portanto, temos este ponto aqui tem a abscissa R grande, e agora o que nós queremos é, bom, e daqui para ali, quanto é que é? Ou seja, quanto é que é este segmento ali? É um triângulo retângulo que temos aqui. Não era isto que eu queria fazer, desculpa. Vou ver se eu consigo agora, sem estragar, pôr aqui umas linhas para ajudar. Sim, se eu posso. Se eu unir aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Eu sei quanto é esta medida aqui, está um bocadinho torto, né? Mas isto está na vertical. Isto mede H. Este hipotenusa mede R. Eu quero saber quanto é que mede esta coisa aqui. Está bem? Então, é uma conta fácil. E depois, bom, o que eu quero efetivamente é a distância deste ponto até o eixo, que é para dar o raio maior desta coroa circular. Bom, mas esta distância daqui até aqui é o meu R grande. Portanto, é R grande mais este pedacinho. E este lado aqui é R grande menos este pedacinho. Tá bem? E, portanto, tenho os dois raios, tenho a área do círculo grande, tenho a área do círculo mais pequeno, a área da coroa circular é a diferença. Pronto, então tenho a função área. Tenho a função área, agora é fazer o integral. Está mais ou menos... o pedacinho é raiz de... O pedacinho é raiz de R ao quadrado menos H quadrado. Sim, é assim, senhor. É assim, senhor. É assim, senhor. Este pedacinho daqui para ali... Se eu consigo passar, não é? Este pedacinho daqui para ali... Está torto, mas até é para se ver melhor, não é? Vai dar raiz de R ao quadrado menos H quadrado. Exatamente. Portanto, a distância total deste ponto aqui... Se eu arranjo uma cor agora diferente. Se eu agora medir neste ponto aqui, vou pôr aqui um bocadinho acima para... Se eu agora medir esta distância toda aqui, vai ser isto que é R mais este que é raiz quadrada de R ao quadrado menos H quadrado.
no relatório indicamos a expressão da área, convém dizer minimamente como é que chegaram lá, mas a expressão, se calhar fazer um bonequinho não é má ideia. Depois no final, atenção, mais uma vez a mesma ideia. No final, o resultado do integral é o volume. Nós até é interessante não irmos consultar primeiro, não irmos consultar aí algum sítio na internet para ver qual é a fórmula do volume. Tentarmos fazer isto sem sabermos qual é a fórmula do volume e repararmos se o que obtemos faz sentido. Reparem, temos duas grandezas lineares, temos um R pequeno e um R grande. Portanto, se for uma coisa que é R pequeno vezes R grande, não está certo. Também, há de dar uma coisa ao quadrado e a outra se está ao quadrado, que é para dar uma coisa ao cubo no final. Isso tem que ser de certeza, não é? Vezes 4, ou vezes 2, ou vezes π, ou não sei quantos, mas digamos, as grandezas lineares têm que aparecer no total ao cubo, que é para dar um volume. A distância, a expressão é π a multiplicar pela diferença da distância maior menos a menor. Não é. Não é. Reparem, uma coroa circular é uma diferença entre dois círculos. Eu tenho que fazer a área, tenho que fazer a diferença das áreas, não é a diferença da distância, é a diferença das áreas. Portanto, eu tenho um círculo, temos os raios. Conhecemos os raios. O raio grande é R mais isto, já vimos a expressão, e o raio pequeno é R menos isto. Eu não tenho que fazer a diferença dos raios, tenho que fazer a diferença das áreas. Não é? Tenho que fazer a área grande, que é π vezes o raio grande ao quadrado, menos a área pequena, π vezes o raio pequeno ao quadrado. Portanto, é π a multiplicar pela diferença dos quadrados, não é a diferença das distâncias. Sim, e podem, claro, simplificam a expressão, tudo bem. Expressão, ok. O volume vai ser o integral da área de menos R a R. Exatamente. Exatamente. Como é que se faz a raiz quadrada? A raiz quadrada, em termos de escrever no Python, é SQRT. E em termos de LaTeX, é o SQRT com o backslash atrás. Ok, como fazemos para o relatório, fica bonitinho. Tá bem, então eu vou dar uma pista. Vamos mudar aqui para o GeoGebra. Portanto, quando nós fazemos girar esta coisa, podemos girar, não é? Podemos girar esta coisa. Neste caso, este selinho que temos aqui é que vai desenhar o toro, não é? Portanto, é este selinho que nós podemos aqui fazer coisas com ele. Nós podemos começar por dizer assim, ok, então vamos pôr aqui uma cor azul, por exemplo. Podemos perguntar mais. Não está. Vamos pôr uma cor azul. Quando giramos, gira azul. Se eu deixar o rasto, ele vai desenhar um toro mais ou menos azul. Ora, para ficar bonitinho, com as cores variáveis, o que eu fiz foi uma brincadeirinha aqui na parte do avançado. Okay? Foi aqui brincar com estas cores dinâmicas que estão ali. Como é que a gente pode fazer isto? Eu pus umas fórmulas mais ou menos ao calhas. Depois é uma questão de experimentar o que é que dá bom resultado. Estas cores dinâmicas representam uma cor em RGB, vermelho, verde e azul, não é? Red, green and blue, RGB. Portanto, cada cor representada no ecrã é representada por uma determinada quantidade de vermelho, de verde e de azul. O preto é tudo a zeros e normalmente vai até 255 a todos será branco. Se eu pusesse aqui, por exemplo,
155, 155, 155, e nesta cor, eu estou, então não está no objeto, o GeoGebra tem mania de selecionar outra coisa diferente, é ali o selinho que eu quero, vamos pôr 155, 155, 155, e isto vai ficar branco. E eu posso jogar com estes valores. Também. O que eu fiz para ficar umas cores variáveis foi fazer aqui uma conta, sabendo que isto está a estar sempre entre 0 e 255, nós podemos pôr aqui uma conta em que usamos o valor aqui do slider para variar. Vamos só fazer aqui uma experiência para. Vamos pôr aqui o A, que é o slider, não é? O que é que acontece? Como isto depende do slider, como sempre, o GeoGebra já fugiu do sítio certo. Como isto depende do slider, estão a ver que a cor varia um bocado, né? Consoante o sítio onde estamos. Aqui é quase branco, o A quando o A for 255, mas o A até passa dos 256, portanto, uma boa maneira de garantir que não passa é usar a função mod. Eu posso dizer assim, então, posso, por exemplo, pôr o mod dá 256, que isto vai dar um valor entre 0 e 255, por exemplo. E posso fazer uma brincadeira também parecida com as outras. Em lugar de pôr aqui isto sempre a 255, vai puxar isto para um valor muito claro. Posso pôr, por exemplo, faço ao contrário. Este aqui posso pôr, por exemplo, modo, em vez de ser o A, é, por exemplo, menos A, por exemplo, 256. E este aqui, por exemplo, eu meto aqui um valor qualquer, modo 2A, 256. O que acontece? Todos estes vão variar, a quantidade de vermelho, verde e azul vai variar. Isto é, se calhar já está a fazer. Não, pá. Cada vez que eu mudo, ele muda. Estava a fazer no sítio errado. Modo. Agora está o selinho. Tinha posto modo menos A, 256. Isto foi só tirado ao calhas, não é? Modo 3A, 256. Então, o que acontece com o A varia toda a quantidade de todas as cores variam. Okay? Portanto, e agora, se eu fizer rodar, à medida que roda, estão a ver o círculo mudar de cor, porque a cor dele depende do valor do slider. Se eu deixar arrasto, ele vai deixar arrasto das várias cores. E foi assim que eu fiz aquele. Ora, como é que preenchemos o círculo? Preenchemos o círculo, vamos aqui ao. Ora, já está selecionada outra coisa diferente, vamos aqui à cor. E temos aqui o seletor de opacidade, que eu pus aqui no máximo. Se nós baixarmos. Não baixa porque eu pus as cores dinâmicas também. Neste caso aqui a opacidade está registrada aqui nas cores dinâmicas, eu ponho automaticamente em 1, mas posso simplesmente mudar. Se mudar aqui de 0.5, já fica menos. Portanto, ou na cor, variando aqui a opacidade, ou no avançado, variando aqui a opacidade. Se não usar estas cores dinâmicas, pode-se usar simplesmente aquele slider lá atrás e mudar. Se eu puser 1 é totalmente opaco, se eu puser 0 é transparente, fica só o contorno. Este brincadinho, isto agora anda à volta, muda de cor à medida que anda à volta. A escolha das cores não é muito boa, portanto, estas formas não são muito boas. Agora é uma questão de fazer aqui umas experiências, 5 minutos, 7 minutos, muda completamente. Só que não está, mais uma vez. Há 2 anos de ideia. Agora é uma questão de experimentar. E ao deixar rastro, assim ele também vai sair. Agora é uma questão de fazer. Dá para definir
todas as cores que vocês quiserem. Bem, eu aqui posso pôr, aliás, todas as cores que vocês veem no ecrã são obtidas desta maneira. Reparem que eu tenho 256 valores para o vermelho, 256 valores para o verde, 256 valores para o azul, ainda tenho a opacidade com que jogar, e portanto se eu multiplicar estas coisas todas umas pelas outras, é? Dá-me 2 levantado a 24, dá-me milhões de cores. As milhões de cores que nós vemos no ecrã são geradas desta maneira, com composições de valores do vermelho, verde e azul. Quando calculamos o volume do Tor no Python, é suposto dar uma expressão grande por ramos. Pois, boa questão. Eu acabei de fazer a conta e deu-me esse comboio, e eu tinha feito a expressão antes e não me tinha dado esse comboio. Vamos lá ver se a gente se isto não fica prejudicado. Onde é que está? Uma coisa muito maluca. Se ela já voltou ao normal. Apareceu aqui uma coisa muito estranha, não é? Apareceu aqui uma coisa muito estranha. Eu tinha feito uma expressão qualquer que não me dava esta coisa tão esquisita. Vamos lá ver. Se nós usarmos o comando simplify, se ele nos dá uma coisa decente. Só deu uma coisa um bocado... É um pouco estranho. Eu realmente tinha feito isto. É estranho esta coisa porque ele define as coisas assim, desta maneira. Eu acho que a única diferença foi que eu não tinha usado aqui uma expressão lambda. Vamos ver se nós pudermos diretamente, se ele faz uma conta mais simpática. Em teoria não... Em teoria devia ser igual, mas salvo erro, a única diferença quando eu tinha experimentado era que não tinha posto, efetivamente, não tinha criado aqui um lambda, tinha posto a expressão da área logo aqui. Não, pois em teoria não devia dar diferente. Oh well. Eu me enganei para a fórmula. É curioso porque eu mesmo, meia hora antes de vir para a aula, tinha feito estas coisas para ver se estavam certas. Não estava a acontecer, portanto, alguma coisa, ou a gente se enganou agora aqui a fazer alguma coisa. Bem, quanto mais não seja, se não tivermos sucesso, podemos experimentar isto com valores do... Porque dava uma expressão muito bonita mesmo, uma forma muito simples, com o R pequeno e o R grande, direitinho. Não sei porque aquilo hoje não está. Bom, também como é que eu preenchi, como eu mostrei há pouco, variando o valor da opacidade nas configurações, na parte da cor, ou na parte das cores dinâmicas, há lá uma coisa que diz opacidade. Se eu puser a opacidade no máximo, fica preenchido. Ora, vamos aqui ver se nós... Vou fazer só uma experiência, se nós agora quisermos arredondar a 5 e arredondar a 2. E dá a forma que a gente estava à espera. Não é? Pois, agora fico um bocado intrigado, porque eu garanto que tinha feito e aparecia aqui a fórmula bonitinha. Mas eu se calhar escrevi a expressão de outra maneira. Se calhar escrevi a expressão toda. Será que eu escrevi? Nós fizemos a área de fora menos a área de dentro, sem simplificar conta nenhuma. Vamos ver se ele agora
Vou fazer isto aqui. Tinha feito esta conta tão bonita. Bom, mas se houver alguma explicação eu transmitirei. Senão também não tenham problemas. Não fiquem... Ok, eu já vou responder à pergunta da Ana Rita sobre a avaliação. Não tenham problemas, portanto, se por acaso isto não funcionar, não escusam de estar a pôr esta forma toda complicada, mas podem testar com alguns valores de R pequeno e de R grande. Como vimos, substituir ali o R pequeno e o R grande por valores concretos, ele calcula o integral direitinho. E depois verem se está de acordo ou não está de acordo com a fórmula que vão pesquisar e vão encontrar. A fórmula é uma fórmula muito redondinha, muito direitinha. Vimos ali naquele exemplo que eu experimentei com um R grande igual a 5 e outro igual a 2. Saiu ali uma expressão, e se vocês experimentarem, no fundo, basta experimentarem com 2 ou 3 valores de R grande e de R pequeno para perceberem o que é que acontece. Vou tentar descobrir e depois mando uma mensagem sobre isto, porque é que agora não está a dar esta expressão tão complicada e não está a dar uma resposta bonitinha, enquanto com números, escolhendo ali números concretos, ele dá perfeito. Ora bem, pergunta muito importante e muito pertinente da Ana Rita sobre a avaliação, o qual eu até já deveria ter falado mais cedo. Como é que tem funcionado? Bom, isto é relativamente simples. Cada relatório tem uma nota mais ou menos qualitativa, que é expressa por um esquema de cores, digamos assim, desde de muito mau a muito bom. E são, neste caso, neste semestre, não houve nunca ninguém que tivesse muito mal, não houve, felizmente. A maior parte das coisas estão entre o bom e o muito bom, alguns estão mesmo excelentes, e depois, no final, esses valores são convertidos numa escala de 0 a 7, em que depois é feita uma apreciação um bocado, digamos, normalmente as pessoas não terão 7, mas se tiverem 6 ou para cima vão ter uma nota muito alta, porque possivelmente, hoje eu posso dizer que este ano há pessoas que vão ter nota muito alta, 19 ou 20 valores, certamente. Há pessoas que trabalham até agora vão ter nota desse teor. Não estou a ver ninguém das pessoas que fizeram os relatórios, todos ou quase todos, que vai ter uma nota muito baixa. Também já me aconteceu, pessoas que entregaram os relatórios, mas estavam bastante fracos. Neste semestre não tem acontecido. Portanto, vai haver uma nota que vai ser fruto dessas apreciações e é claro que estou sempre disponível para trocar impressões, para, digamos, explicar os motivos porque, eventualmente, a nota proposta será esta ou será aquela. Portanto, o esquema é mais ou menos isso. Portanto, há uma nota qualitativa que depois se converte numa escala, digamos, de excelente 7 pontos até muito mal 0 pontos, mas como digo, não aconteceu este semestre, a um bom 5 pontos, um bom menos 4 pontos, e depois faz-se um apanhado dessas coisas, e se a nota estiver entre 6 ou acima de 6 ou muito perto de 6, vão ter uma nota bastante alta. Normalmente as notas nesta disciplina costumam ser muito boas, e este ano não é exceção. Portanto, não consigo dizer qual é a nota que cada um vai ter agora, mas a impressão geral é bastante favorável. Eu não atribuo uma nota numérica a cada relatório, mas é uma apreciação geral, não é? Portanto, não é só essa média, mas, por exemplo, se as pessoas tiverem mais ou menos a mesma média dessas coisas, mas houver, por exemplo, uma progressão, faça uma regressão, isso também é tido em conta, não é? Assim, os primeiros relatórios estavam mais fracos, mas era só os 2 primeiros relatórios e depois está tudo muito bom, eu vou olhar mais para aqueles que estão muito bons. Outra pessoa que
estava a fazer bons relatórios e depois a seguir deixa de fazer, eu não olho com tanto boa vontade. Alunos do mesmo grupo terão a mesma nota, se entregaram sempre em conjunto os relatórios, pois é o que faz sentido, não é? Eu não tenho razões para, se as pessoas trabalharam sempre em conjunto, entregaram sempre os relatórios em conjunto, não tenho razões para distinguirmos a nota. Aliás, eu quando avalio o relatório e quando faço os meus comentários ao relatório, eu vejo uma versão do relatório, não vou fazer em duplicado, não é? Portanto, tenho de certeza a mesma nota quando eu faço a minha cotação, digamos, simbólica ou qualitativa dos relatórios, claro que tem a mesma nota. Ok, meus meninos, bom, com isto estamos falando, já são 13h50, eu vou fechar a gravação e dá 2π, sim, dá exatamente, acho que é isso mesmo foi isso mesmo que a gente viu há bocadinho, 2π ao quadrado, R grande, R pequeno ao quadrado, sim, exatamente, é isso que dá, Teresa, é isso mesmo. Podem fazer capturas do ecrã do Jupyter Notebook? Podem, se acharem que é conveniente, pode, sim senhor, claro.